louvando o nome do Senhor e agradecendo a Ele pelas bênçãos recebidas e dizer a você que é uma alegria ter sido convidado. Dizer a você como que as coisas acontecem na nossa vida. Daniel é nosso amigo do seminário, estudamos juntos, fizemos teologia. Por algum motivo, eu não lembro qual, mas ele formou um ano depois, mas estudamos alguns anos juntos na mesma sala, fizemos disciplina juntos. E o pastor Hugo, eu tive a oportunidade de ser o seu pastor na sala de aula, e vocês percebem que o pastor aqui tem alguns cabelos brancos e alguns são culpas do Hugo, mas hoje ele é um bom rapaz, está casado em nome de Jesus, amém? Amém, Deus seja louvado. Amigos, escolhas. Você sabe muito bem o significado dessa palavra. Para eu estar aqui, embora o pastor Hugo fez alguns contatos, estava mudando de distrito, eu tenho um mês que estou numa nova região. O músico Jetro já foi músico dessa igreja que eu estou lá agora, já foi regente, já gravou alguns musicais lá na igreja onde eu estou, igreja de Taguatinga Centro. E para vir para cá, tive que fazer uma escolha em oração em Cristo Jesus. E hoje eu queria conversar com você sobre esse tema específico que nós vamos abordar nos próximos dias que estaremos aqui, e principalmente no poder da palavra do Espírito Santo, que o Senhor Deus conduz a mim e a você em nome de Jesus. Eu queria ir ao texto base dessa noite. Nós vamos ter outros textos específicos, mas é um texto que é a base e é, na verdade, um personagem que nós vamos abordar nesses próximos 3 dias. No sábado nós vamos para outra temática, mas eu queria convidar você, se você tiver a sua Bíblia aí, a ler comigo o que está escrito em Juízes, capítulo 14, nos versos 10 a 20. Diz assim para nós: Descendo, pois, seu pai à casa daquela multidão, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como visse, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disseram-lhe, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar-se. Nos 7 dias das bodas, decifrardes e descobrirdes. Dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E lhes disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Guarde esse texto aí no seu coração, nós vamos conversar sobre alguns enigmas nessa noite. Mas eu queria levar você à reflexão sobre a história de Ivan McGuire. Esse rapaz especialista em paraquedismo, era um amante da tecnologia, desenvolveu os primeiros contatos, os primeiros movimentos para que se gravassem saltos de paraquedas. Então, ele era especialista em gravar saltos, posições, acrobacias no céu, e ele era tão focado naquilo que ele fazia, que ele se tornou um dos grandes nomes do paraquedismo. Mas, em abril de 1988, Ivan, em um dos saltos em que ele estava muito preocupado em fazer as filmagens daquele dia, ele salta do avião juntamente com uma equipe, e naquele momento que ele salta, ele tinha todos os equipamentos guardados na sua mochila. Ele tinha câmera reserva, carregador, ele tinha uma câmera, que naquela época eram câmeras maiores, não são as câmeras que nós temos hoje, ultramodernas e menores, eram equipamentos maiores que guardavam numa mochila, e ele tinha tudo isso ali naquele lugar. E ali, nesse vídeo que vocês estão vendo ali, infelizmente, é o vídeo dos últimos momentos da sua vida, porque Ivan, quando saltou daquele avião em 88, ele se esqueceu do principal, o paraquedas. Naquele dia, Ivan, quando estava no alto, e ele dá um grito, ali esse vídeo você pode procurar depois no Google, ele grita, meu Deus, porque ele esquece do principal. Ele estava carregado com as câmeras,
mas esqueceu aquilo que ele mais precisava para o momento da sua vida, que era um paraquedas. Por causa de Ivan, em 1988, começou seus estudos para que se tivesse paraquedas reservas. E hoje só temos paraquedas reservas por causa da morte de Ivan. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, apenas uma introdução hoje do nosso momento aqui. Quantos de nós estamos ligados no secundário e esquecemos do principal, que é o nosso Deus? Ivan dedicou todo o seu momento, todo aquele salto, todo aquele lugar, todo o treinamento, toda a especificidade para carregar câmeras. E ele se esqueceu do paraquedas, que era o salto que conduzia a sua vida. Amigos, isso nós poderíamos já fazer uma aplicação e nem é o tema da nossa mensagem, mas era apenas para chamar a sua curiosidade para dizer: se você está aqui dentro hoje, neste lugar, é porque o Senhor Deus te trouxe em nome de Jesus. Então, se o Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar, deixe Ele falar com você, esqueça as câmeras e se preocupe em Deus. Deixe Ele falar com você. Deixe Ele dizer a você o que tem de ser dito ao seu coração. Muito bem. Voltando ao texto desta noite. O livro de Juízes retrata um jovem chamado Sansão, o qual era carregado por alguns enigmas. E ele fez esse enigma aí no capítulo 14. E sabe, nós temos alguns enigmas durante a nossa vida. Assim como aquele jovem que estava ali desfrutando de um lugar para fazer escolhas, nós temos que fazer também. E sabe o que é interessante nessa história, quando a gente pensa em Sansão? Às vezes a gente pensa muito num personagem para as nossas crianças, para os pequeninos. Eu tenho 2 filhas, vocês viram aí, uma já não quer mais saber de Sansão, a outra ainda está ligada em Sansão. Sabe, quando nós olhamos aqui, a gente se vê muito no nosso retrato, porque muitos de nós aqui, eu sei que tem alguns amigos, a maioria de nós já conhecemos e fomos criados pelo Senhor Deus e somos ordenados pelo Espírito Santo, muitos já são batizados. E a história de Sansão não é alguém que veio de fora para dentro, mas era alguém que estava de dentro para fora. Era alguém que estava caminhando e fazendo escolhas diárias. E ele se encontrou nesse dia com alguns aspectos do enigma da vida, que foi sobre a sua origem e seu propósito. Amigos, quando esse tema ele dá uma série, ele dá uma semana de oração, mas quando a gente entende aonde estamos e o que estamos fazendo, nós certamente saberemos aonde vamos chegar nos momentos finais da nossa vida. A origem, o propósito, como Deus te chamou para vir para este lugar. Eu poderia perguntar isso para você, a quantos estão aqui há 4 anos, 5 anos, quantos estão aqui há alguns meses, como você veio para aqui? É a sua origem. Mas nos momentos da sua dificuldade, você precisa entender o seu propósito. Qual é o seu propósito? Para isso, amigos, nós temos aqui no nosso contexto, um homem que teve no seu coração, era um juiz, no tempo bíblico, um juiz sem juízo, o qual decidiu escolher os seus caminhos através das suas emoções. Uma das grandes dificuldades hoje da nossa vida é que nós temos tomado decisões que são concretas, que vão nos levar para o resto do caminho das nossas vidas, mas decisões que são baseadas em emoções. E hoje eu queria conversar com você sobre 3 principais enigmas da vida de um jovem. Você está preparado? Queria fazer uma oração com você. Senhor Deus, nós vamos continuar a mensagem neste momento. E eu queria que o Senhor falasse muito ao meu coração, ao nosso coração, para que o Espírito Santo habite em nós e faça maravilhas em nome de Jesus. Que Ele seja o nosso condutor aqui agora, para todo sempre, neste momento. Amém. Muito bem. 3 grandes enigmas espirituais. Quais são? Eu queria ir ao primeiro. O primeiro enigma se chama pecado. Quando a gente fala em pecado, uma das coisas mais comuns é a gente saber como foi que surgiu o pecado. Até quem não é cristão sabe que na história cristã da Bíblia nós sabemos como foi que o pecado começou. Mas quando a gente pensa em pecado, nas suas características, aquilo que estamos vivendo, nós temos um conceito bem maior sobre pecado.
Primeiro que pecado ele tem a ver com o abismo, porque quando nós não aceitamos nosso Cristo como Salvador e não entendemos o poder do seu sangue na nossa vida, um abismo chama outro abismo. Sabe, queridos, quando nós entendemos que transgredir os absolutos de Deus nos leva a fazermos concessões, nós estamos começando a entender que o pecado já faz parte do nosso cotidiano. Quem não sabe viver os princípios, jamais viverá das promessas do Senhor. Por isso é muito importante que nós saibamos o que é pecado. E Sansão estava aqui, diante de uma novidade, cercado de 30 jovens, de 30 pessoas querendo saber o enigma. Ele naquele momento era o centro das atenções. E Sansão, naquele lugar, ele se perdeu em alguns aspectos, porque ele não entendeu o que está escrito aí. Porque a definição errada de pecado afeta o nosso conceito de santidade e perfeição, diz um professor do NASP, o pastor Isaac Malheiros. Se nós não soubermos o que é o pecado, o que o pecado faz com a nossa vida e com as nossas escolhas, nós certamente iremos ou para um lado perfeccionista ou para um lado liberal, sem os quais não são conduzidos por Deus, são escolhas pessoais. Sabe, queridos, o pecado, ele é uma escolha, é um amor ao objeto. Eu sei que vocês estão estudando aqui com o pastor Daniel aos domingos, numa série. Eu queria só dar uma pequena ênfase, porque quando nós entendemos o que é pecado, a gente entende o que nós estamos fazendo. Eu consigo dizer nesta noite, baseado no capítulo 1 do livro Costumava Ser Perfeito, que pecado, como diz o pastor George Knight, não é comer rato, pecado não é comer cobra, pecado não é comer porco, não é trabalhar no sábado, pecado não é roubar. Essas coisas podem até ser pecados, mas elas são muito maiores. Para ele, e na série que vocês estão estudando, e eu nem sabia que o pastor Daniel estava falando, mas num pequeno tópico aqui nesta noite, para ele, e eu entendo perfeitamente que para mim também, pecado é quando nós colocamos as coisas acima de Deus. É o amor ao objeto. Pecado é quando eu troco a criatura de Deus por algo que é maior do que Ele em meu coração. Pecado é quando um conceito relacional da vida e de onde eu vivo e do que eu faço é maior daquilo do que o Senhor me orienta. É maior dos princípios que eu disse agora há pouco. Pecado é um ataque pessoal contra a autoridade de Deus. E como eu e você, como nós somos acostumados a vivermos sobre os nossos ímpetos, sobre nossas escolhas. Eu queria deixar um livro para você aqui, um conselho. Eu ia até trazer esse livro, conversando uma vez com o Daniel, falei sobre esse livro. Se você desejar ler um livro que vai impactar a sua vida, Viciados em Si Mesmos. Aonde o pecado é totalmente mostrado quando nós fazemos as nossas escolhas acima das escolhas de Deus. Pecado, amigos, jovens, queridos amigos que estão aqui nessa noite, é muito mais do que ações isoladas. Pecado, ele reflete o estado do coração no momento em que nós estamos vivenciando algo ou praticando algo. Por isso, as nossas escolhas, elas são tão fortes na nossa vida que nós temos que temer, entender e proceder, interceder para que o Espírito Santo fortaleça a minha escolha. Porque, de outra maneira, eu estarei sendo tomado pelas minhas decisões com o pecado. E eu queria dizer a você, nesta noite, que muitas vezes o pecado ele tem uma sequência. Claro que não é dessa maneira, porque nós temos todos os nossos hábitos, nossos costumes, nós temos nossas decisões, nós temos os nossos ensinos que foram ditos a nós. E... Opa! Obrigado. Muito obrigado. Então nós temos todos os nossos costumes para nós entender, mas veja, quando Sansão estava aqui, e a mulher usou o recurso da sensibilidade para que ele dissesse a resposta do enigma que nós lemos aí em Juízes capítulo 14, e quando ela seduziu e dominou a ele,
ele finalmente entendeu o que ele estava fazendo. Então, quando nós entendemos que temos o pecado, nós temos essa sequência que eu coloquei aí. O pecado, ele atrai. É extremamente atraente, porque ele tira a autoridade de Deus, e se ele tira a autoridade de Deus, nós estamos à mercê das nossas escolhas, baseado nas nossas paixões. Mas o pecado, depois que ele atrai, ele domina. Ele deixa que quase todos os pecadores sem força. Calma, nós temos o sangue de Jesus, isso nós vamos chegar lá na frente. Mas nesse momento é importante você entender que aqueles que estão sobre o aspecto da escolha de uma tentação, de uma aprovação, está sendo dominado. Por último, o pecado não deixa a gente num momento de êxtase, porque ele nos leva a alguns êxtases. Olha Sansão, estava ao redor de alguns jovens, apostou algumas roupas de valor, algo que era muito valioso para eles. Ele sabia que só ele tinha a resposta. Ele sabia que só ele sabia daquele contexto, mas ele se tornou algo perigoso, porque ele decidiu naquele lugar se tornar o centro de todas as coisas. E ele esqueceu que Jesus Cristo era e deveria ser o seu centro. Um menino que foi ungido quando criança, participante dos conceitos de santidade, agora estava decidido a ser o centro de todas as coisas. Ele foi atraído, ele foi dominado. Mas quando ele tomou a sua decisão, baseado no sentimento, nas suas emoções, ele recebeu então a traição, que foi um golpe na sua vida. Sabe, queridos, Sansão, ele era um jovem capaz de matar leões, romper cordas, mas ele não foi capaz de resistir às lágrimas de uma mulher. E aqui vai muito além da nossa ilustração, ou da que a Bíblia diz. O que Sansão está querendo dizer a mim e a você hoje, é que muitas vezes os nossos sentimentos fazem com que a gente tome decisão muito além daquilo que Deus falou. E eu queria deixar uma frase para você nessa noite. Nós nunca seremos mais fortes do que o nosso ponto mais fraco, amigos. Nunca seremos. Tentação, ela não se enfrenta. Tentação se foge ou é vencida por Cristo Jesus. Eu sei os meus pontos fracos. E toda vez que eu me entrego a eles, eu me rendo à tentação. Não porque eu não sabia o que era o meu ponto fraco, mas é porque eu tentei vencer sem Cristo Jesus. Você não é mais forte, nem será, enquanto Jesus Cristo não vier a essa terra, mais forte do que a sua tentação. Muito bem. Eu espero que eu tenha deixado claro para você agora o que era pecado, o que é pecado. E eu quero ir para o segundo enigma, o enigma da vida. Sansão estava naquele lugar agora, vivenciando o auge do seu conceito de jovem. Forte, bonito, inteligente, sábio, conquistava mulheres. Amanhã a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre as suas decisões que levaram ele para toda a sua eternidade. Amanhã, se você puder vir, este é o nosso convite, porque amanhã o tema é escolha para a vida eterna. Mas veja, Sansão agora no centro de todas as coisas, ele esqueceu do essencial, que é o controle de todo o conceito da sua vida. Sabe, queridos, o controle da língua. O livro de Provérbios diz que assim, que há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Se Sansão tivesse dominado a sua língua naquele lugar, se ele tivesse tido o controle através do Espírito Santo, se ele tivesse o controle dos seus atos naquele lugar, certamente o Senhor Deus tinha tirado ele daquela cilada. O livro de Tiago, capítulo 3, verso 2, diz aí: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. E quem dera que eu estivesse falando aqui de fofoca. Não tem a ver, mas para a mensagem de hoje não é isso. O que Sansão estava declarando ali era brincar com as coisas que ele achava que tinha controle. E quando ele falava, ele afirmava o seu pensamento. Quando ele afirmava, ele concretizava aquilo que ele estava achando que fazia e tinha o controle da situação.
Quando ele decidiu falar naquele lugar, ele decidiu dizer às pessoas que ele conseguia resolver todos os problemas. Naquele momento, Sansão saiu do racional e entregou a sua vida a um instinto que é extremamente perigoso a nós, que foi quando ele deixou de ser controlado pelo Espírito Santo e passou a ser controlado por a sua razão. O que ele falava era mais forte do que ele conhecia. O que ele entendia era mais forte daquilo que ele estudou. Veja, queridos, quando nós bloqueamos o Espírito Santo na nossa vida e acionamos o nosso piloto automático, o nosso modo automático, nós entendemos que uma vida da presença de Deus é uma vida vazia e nós temos algo que vamos encontrar. Uma vida vazia da presença de Deus é uma vida marcada por tragédias e desencontros. Nessa vida pastoral, nós temos um pouco mais de 16 anos de obra. Ainda falta muito para chegar além do rio, como diz alguns amigos pastores que já jubilaram. A gente se encontra com muitas histórias que comovem a vida da gente. Tem gente, tem jovem, tem adulto, tem adolescentes, por incrível que pareça, que não conseguem se encontrar na vida, não conseguem achar um norte, não conseguem achar um propósito, não conseguem achar uma razão da sua fé. E muitas vezes eles se esquecem que esqueceram do principal, que é entregar a sua vida ao Espírito Santo. Há duas coisas que acontecem quando a gente perde o controle da nossa vida. Sansão estava ali naquele lugar. Ou a gente se cala e consente com aquilo que está ao nosso redor, ou a gente fala demais e faz com que essa situação abrimos guardas e contamos todos os nossos segredos, todas as nossas virtudes, tudo aquilo que nós entendemos, e nós começamos a ferir corações, revelar coisas que não deveriam ser reveladas. É assim que muitos casais se perdem num relacionamento, porque acham que devem falar tudo. Eu até entendo que devem falar, mas existem momentos. Sansão, naquele lugar, não deveria ter falado o que ele falou, não era a hora. Mas como ele estava sem o Espírito Santo no piloto automático do seu eu, ele baixou a guarda. E eu queria dizer a você, um dos frutos do Espírito Santo, que a nossa juventude, que a minha vida, que eu como pai, como pastor, como amigo, como ser humano, deveríamos ter, é o domínio próprio. Guardar, preservar, estudar, entender, agir no momento certo, na hora certa. Mas quando nós nos achamos o centro de todas as coisas, nós perdemos as características. Quando ele falou e todos escutaram, Sansão foi imbuído da natureza carnal e a direção da sua vida foi dita assim: eu agora sou o centro de todo o universo. Não existe pai, não existe mãe. A escola que eu frequentei da igreja, que eu era pequeno, não faz mais sentido para mim, porque eu estou no controle da situação. Amigos jovens, nós nunca estaremos no controle das situações da vida se Jesus Cristo não estiver à frente. Você e eu não conseguimos tomar decisões, um passo sequer, fazer uma escolha que for benéfica, se Jesus não estiver no controle. E eu queria hoje fazer um apelo a você, já começando aqui agora, no meio dessa mensagem. Quem sabe um conselho pastoral? Primeiro, resguarde o teu coração das sondagens do inimigo. Ele bate a porta. Não é só Jesus. Mas resguarde o teu coração das sondagens do inimigo. Você entende o que o pastor está querendo dizer? A todo momento, você e eu somos sondados por Satanás a fazer uma escolha. Sabe, o que é bem interessante quando a gente tem que entender quem somos e o que é uma tentação. Às vezes o diabo apenas ele ronda, ele apenas faz um teste. Mas muitas vezes nós já cedemos de primeira. E aí ele invade o nosso coração.
Mas a maioria das tentações, as maiorias daquilo que acontece conosco, a maioria daquilo que ele joga na nossa mente, é apenas um teste para saber se eu e você vamos cair nessa cilada. Se você e eu entendermos isso, que nós vamos plantando algo que Sansão não plantou. Veja, se eu entender o que é pecado, se eu entender qual é a estratégia do meu inimigo, aquele que quer tirar a minha comunhão com Cristo, se eu entender isso, eu vou entender muito mais o que são vitórias, porque quando ele sondar o meu coração, e eu disser não, e não deixar que ele habite, eu vou saborear cada vez mais uma palavra que é chamada de vitória em Cristo Jesus. Vitória. Satanás tem plantado no coração da juventude da igreja um sentimento que tem estraçalhado o coração dos nossos jovens, que é a derrota. A derrota de não saber escolher o que vai estudar. A derrota de escolher de não saber com quem vai viver. A derrota de que não saber escolher com o que vai trabalhar. A derrota de não saber o que não sabe escolher para a sua vida diária. Mas antes era só um teste. Mas a gente abre o coração. Segundo aspecto, quando a gente está no enigma da vida, eu pergunto a você, você tem controle dos seus sentimentos? Ou você deixa que os sentimentos sejam maior do que a razão? Você entende que o sentimento, ele tem que ser superestimado pela razão? Eu queria só te levar a uma reflexão. No Éden, quando nós fomos criados, perfeitos pelo Senhor, o sentimento, a emoção, ele não era o que falava mais alto. Aliás, é plano de Deus que o nosso entender da sua palavra seja a nossa decisão racional. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos que o nosso culto deve ser racional, não deve ser emocional. Acontece que nos últimos anos dessa terra, nas últimas coisas que têm acontecido na nossa vida, as emoções têm perpassado as razões. E nós temos entrado num ciclo dessa vida, tomando decisões baseado em sentimentos. Eu vou tomar essa decisão porque eu tenho dó. Alguém já disse que dó deveria ser o pior sentimento que a gente deve sentir por alguém. É dura essa frase, né? Porque, na verdade, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente tem que ficar comovido. Na verdade, compaixão, sentir o que o outro sente. Não deveria ser dó. Mas veja, eu tenho dó, eu tenho medo. Queridos, eu queria levar você a entender hoje muita coisa através da palavra de Deus. Que nós, quando tomamos decisões através dos sentimentos, nós perdemos os controles dos nossos aspectos espirituais. Uma pesquisa foi feita há pouco tempo na Inglaterra, e eu, quando vi esse vídeo, fiquei assim, também com medo, para descobrir. Os psicólogos, psiquiatras queriam mostrar o que é medo. E eles pegaram aqui uma sala, tipo um aquário, como tem essa bateria, e eles deixaram os pais. Eu não sei se eu teria deixado a minha filha, quando bebê, participar de uma experiência dessa. Eles pegaram esse aquário e encheram de bebês. Encheram de bebês. Tinham 5, 6 bebês, e os pais do outro lado do aquário. O acordo era o seguinte, o contrato era o seguinte: essa experiência é para saber o que a gente tem medo na vida. E eles falaram assim, que nós vamos colocar algumas coisas dentro da sala dos bebês, e vocês não podem entrar para salvar os filhos de vocês. E a primeira coisa que eles fizeram, encheram a sala de serpentes e cobras. As mães entraram em pânico, os pais subindo na parede, brigando com os redatores, os organizadores do programa. E os bebês pegando as cobras, mordendo. Os bebês riam, os bebês deitavam com as cobras, uns se enrolavam com as cobras. E não aconteceu absolutamente nada, porque no fundo, a gente só nasce com 2 medos. A gente tem medo de barulho e medo de altura, é o que vem no DNA do ser humano. O resto tudo foi alguém que plantou na sua cabeça no decorrer da sua vida. Os bebês saíram dali salvos,
sem medo de nada, nem sabia o que estava acontecendo. Era uma cobrinha de uns 3 metros. Mas eles não tiveram medo. Assim como o medo, assim como o choro, assim como a baixa autoestima, muitas das nossas emoções são plantadas no decorrer da nossa vida. Eu pergunto a você nessa noite, você está disposto a largar os seus sentimentos em viver em uma razão da sua fé? Fazer uma escolha para a sua vida? E olha o que diz esse texto aí. Esse texto ele diz assim: se não podeis controlar vossos impulsos, vossas emoções, segundo o que desejais, podeis controlar a vontade, e assim se operará em sua vida uma mudança completa. Entre outras palavras, o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim: aprenda a controlar suas emoções. Continuando: quando rendeis a Cristo vossa vontade, vossa vida é escondida com Cristo em Deus. Alia-se ao poder que está acima de todos os principados e potestades. Recebeis de Deus força que vos mantém seguros. A sua força e uma nova vida, mesmo a vida da fé, vos torna possível. Amém? Amigos, jovens, se nos rendermos a Cristo, nossas escolhas serão racionais. E nós sairemos do centro da atenção, como estava Sansão naquele lugar. Se tornou o centro para se tornar uma tragédia que estava sendo anunciada a cada dia. Por último, não menos importante, o mais importante dessa noite, nós temos o enigma da salvação. Esse é o enigma mais fascinante que nós temos na nossa jornada. A tentativa de tentarmos compreender como é que o amor de Deus pode me alcançar, faz com que a gente se faça algumas perguntas. Como o amor de Deus pode alcançar filhos tão desobedientes como eu? Como eu posso ser tão desobediente, mas mesmo assim ser tão amado? Ser tão especial? Ser tão importante para um lugar chamado céu? Quando nós tentamos entender o enigma da salvação, que nós começamos a ver do início da Bíblia até o fim, o apego de Deus querendo trazer a gente para perto dele, e a gente correndo, e a gente lutando para que não fique perto dele. Oh, queridos amigos que estão aqui nessa noite, o Senhor Deus quer salvar a gente a todo tempo em nome de Jesus. É um enigma que Sansão não quis desvendar e nem viver, a não ser o último capítulo da sua vida. E Deus nos salva de várias coisas. Aí no texto bíblico de Salmo 37:40 diz que o Senhor os ajuda e os livra. Livra os ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. O Senhor também cuida dos doentes, o Senhor também cuida daqueles que estão passando por tempestades, o Senhor cuida para salvar. O Senhor nos salva para cuidar. Sabe, queridos, eu queria fazer esse apelo para você. Deus nos salva das situações difíceis da vida. Ele nos salva das enfermidades, da angústia, da tribulação, do temor, da morte. Deus livra a humanidade do estado do pecado e de suas consequências. Há poucos dias, eu vi um testemunho e comecei a pensar em Deus na sua salvação. Salvo engano, era na Rádio Novo Tempo do Espírito Santo. Um homem ligou para aquela rádio e ele, em lágrimas, os locutores ali não sabiam o que viria naquela voz. Ele falou assim: olha, eu estou ligando aqui para vocês, não é para pedir música, não é para pedir oração, mas é para agradecer. Eu queria fazer um agradecimento. Ontem foi o pior dia da minha vida e vocês fizeram com que eu tivesse um motivo para sorrir. E ali os narradores ali, os programadores ali, estavam ali, os cantores, fizeram uma pergunta: qual foi o motivo da sua dor? Aí ele falou assim: olha, eu perdi a minha avó com 92 anos e a minha filha com 10 anos ontem. E ali houve um silêncio.
naquele lugar. E ali o rapaz que estava dirigindo o programa teve a coragem de fazer uma pergunta. Ele falou assim, olha, desculpa entrar aí, a gente fica feliz de poder ter ajudado, mas eu sei que a sua avó pode ter falecido, a idade avançada, mas me deu uma curiosidade aqui, por que a sua filha, com 10 anos, morreu? E ele começou a dizer, ele falou assim, olha, minha filha, com 2 anos de idade, desenvolveu um câncer. E desde os 2 anos de idade, ela estava lutando com o câncer. E ontem de manhã, antes que eu ligasse a rádio, ela fez um pedido especial para mim. E eles perguntaram qual foi o pedido. E emocionado, aquele homem disse na rádio, a minha filha olhou para o fundo dos meus olhos e disse assim, papai, o senhor não fica triste se eu pedir para Deus descansar hoje? Papai, o senhor não vai ficar triste, porque eu não aguento mais. E aquele homem, com os olhos em lágrimas, no leito do hospital, disse à sua filha, papai entende a sua dor. E eu quero me reencontrar com você, filha. Não sei quando, mas papai quer te ver novamente. E a filha, pai, eu quero descansar. No final do dia, a sua filha faleceu. Aquele homem, voltando para casa, ligou na rádio, ouviu uma palavra, uma música que trouxe alívio, que falava da cruz de Jesus. Sabe, queridos, quando Deus nos salva dos grandes problemas da nossa vida, o grande enigma da salvação age no nosso coração. Queridos jovens, hoje o Senhor queria mostrar a mim e a você o valor de uma cruz. Antes de sabermos muitos modos da sua salvação, nós não entendemos ainda porque o Filho de Deus se entregou na cruz e ainda ama a mim e a você. E hoje eu queria dizer a você que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6,14, diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Há 15 dias atrás, Gustavo, que é esse jovem que está aparecendo aí, morava perto da minha casa. Quando eu disser perto, porque daqui para Brasília é um pouquinho longe. Então, perto da minha casa é 180 quilômetros, na cidade de Alto Paraíso. Ele era o praticante do Highline. Esse homem, ele praticava esse esporte há 7 anos. 7 anos. Os maiores desafios da sua vida, ele era um ícone do esporte. E aí você vê ele pendurado não, ele está andando sobre uma linha. Eu já tentei fazer isso, irmãos, a uma altura de 30 centímetros. Eu caí todas as vezes. E eu desisti e entendi que não era para mim esse esporte. Mas esse homem era um expert. Ele não tinha medo de altura. Ele não tinha medo dos desafios. Mas ele caiu na maior tragédia que os nossos jovens caem. Que eu caio. Que você cai. Há 15 dias atrás, em um penhasco do estado do Goiás, numa cidade chamada Mambaí, e eu já desci ali de tirolesa, nunca mais quero voltar naquele lugar. E ele decidiu algo: eu vou atravessar sem equipamento de segurança. Aí ele está com equipamento de segurança. Ele decidiu atravessar 50 metros de altura sem nenhum cabo de segurança. Sabe por quê? Eu lembro de Sansão. Porque ele decidiu ser o centro das suas decisões, das suas emoções.
E quando ele achava que estava treinado, quando ele achou que estava no auge da sua experiência, quando ele achou que poderia fazer todas as coisas, ele perdeu a sua vida. Porque ele decidiu naquele dia confiar em si mesmo. No enigma da salvação, nenhum de nós que estamos neste lugar podemos atravessar os penhascos da nossa vida sem Cristo Jesus. E nessa noite eu quero te fazer esse convite para você fazer essa escolha. Não quer você entregar a tua vida ao Senhor Jesus para que você faça a melhor escolha? Nós vamos cantar agora. Nós vamos ter a mesma música que foi a introdução desse sermão. Eu queria que você ficasse em pé e no momento desse louvor, você fizesse uma reflexão de como andam as suas escolhas. Como andam as suas emoções. Como está o aspecto do seu coração. Como está a tua vida, querido jovem. Eu não sei se você precisa de uma oração, eu vou descer aqui. Eu tinha combinado outra coisa com eles, eu queria cantar aqui com eles, mas o Espírito Santo mudou tudo agora. E como eu estou pregando que tem que obedecer ao Espírito Santo, eu vou descer. Se você quiser vir aqui abaixo comigo, eu estarei aqui. Orar comigo para que a tua escolha seja baseada em Cristo Jesus. Eu quero orar por você e por mim também. Para que você não atravesse os penhascos da sua vida achando que já dá conta de todas as coisas sem Cristo Jesus. Vamos louvar? Querido Deus, amado Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Muitos de nós fizemos a escolha nesta noite de sermos cheios do Espírito Santo. Vem, Senhor Deus, e transborda nas nossas decisões. Transborda, Senhor Deus, no controle das nossas escolhas. Abençoe a juventude dessa igreja, dos amigos que estão aqui, dos jovens de outra igreja. Senhor Deus, toma conta das famílias, Senhor. Enche-nos da Tua poderosa mão. Senhor, se tem alguém aqui nessa noite, atravessando um penhasco, sem a mão grudada com a Tua mão, receba agora em nome de Jesus esses irmãos, Senhor Deus. Receba agora os meus irmãos. Receba agora, Senhor Deus, e nos abrace. Que nós possamos encontrar segurança e parar de andar nesse abismo. Que nós nem estamos percebendo que a qualquer momento podemos perder o controle da situação. Por isso, Senhor Deus, enche os nossos corações. Leve-nos para os nossos lares agora, acompanhado com os anjos. E com a presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.